Todo início de ano é a mesma coisa, né? Onde investir nesse ano? Quais são os melhores ativos para colocar o nosso dinheiro? Eu vou te falar nesse vídeo direto ao ponto, 3 ativos que eu acho que você tem que ter na sua carteira para este ano de 2025, mas também pensando no longo prazo. E já te adianto que eu não vou te falar 3 investimentos que vão performar bem este ano. Eu quero te falar 3 investimentos para uma composição eficiente de carteira. São ativos que têm correlação negativa entre si. Muitas vezes, alguns ativos que sobem quando outros caem. E isso que faz você ganhar muito dinheiro no longo prazo. Não quero ter bola de cristal e te falar os 3 investimentos que vão melhor performar esse ano, porque eu não acredito nisso, então vamos direto ao ponto aqui. Primeiro ativo que eu gostaria de falar é Bolsa Americana. Investir em ações americanas sempre é e sempre foi e vai continuar sendo um bom investimento. Não sei se no curto prazo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, se elas vão estar mais baratas ou mais caras do que elas estão hoje. O fato é que no longo prazo, a maior economia do mundo, a gente precisa ter o nosso dinheiro exposto lá. Tanto pela exposição nas empresas, que são as maiores empresas do mundo, que a gente não tem empresas desse nível aqui no Brasil. Por exemplo, só a capitalização de mercado da Apple, por exemplo, da Nvidia, já é maior do que todas as empresas da bolsa aqui no Brasil somadas. Então, o Brasil, perto do PIB global, é nada. Então, a gente precisa ter o nosso dinheiro exposto às maiores empresas do mundo e a gente pode fazer isso por meio da bolsa americana. E o segundo fato é a relação do dólar, né? A gente está no Brasil, o real só se desvaloriza. A gente viu em 2024 que o real se desvalorizou mais de 20%, se não me engano. Então, daqui para frente, né? Eu não sei o que vai acontecer em 2025, mas no longo prazo, daqui a 10 anos, eu acredito que o real esteja ainda mais barato em relação ao dólar. O dólar vai continuar subindo no longo prazo, então ter essa exposição em ações americanas garante pra gente um retorno somado, né? Tanto das empresas quanto a variação do dólar. Então, por exemplo, se na média as empresas valorizarem 10% ao ano e o dólar valorizar 5%, a combinação vai ser que o seu patrimônio em reais que estiver investido nessa classe de ativos vai se valorizar 15% naquele ano. Então a gente pode fazer isso de várias formas, escolhendo as ações diretamente que você preferir, que você gosta da tese, mas você precisa ter tempo para analisar e historicamente gestores profissionais não superam os benchmarks. Então talvez seria mais interessante você simplesmente comprar um ETF que replica essas ações americanas. Por exemplo, um ETF do S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo listadas lá nos Estados Unidos. Você pode comprar isso tanto diretamente lá fora, numa corretora americana, ou numa corretora brasileira, comprar um ETF que replica esse ETF lá fora, como por exemplo o IVVB11 ou o SPXI 11. São 2 ETFs que compram as 500 maiores empresas do mundo listadas lá nos Estados Unidos. E aí a gente vai entrar aqui agora nessa segunda classe de ativos, mas gostaria de falar também que se você quiser a minha ajuda para estruturar a sua carteira de investimentos, ter uma ajuda de um profissional certificado como gestor de recursos pela Ambima, consultor CVM, que não tem conflito de interesses igual os assessores têm, de receber comissões nas recomendações dos ativos, eu não sou contratado pela corretora, eu sou contratado por você e o meu interesse é que o seu patrimônio cresça o máximo possível, porque você ficando mais rico, você ficando mais feliz, você vai continuar comigo durante muito tempo. E esse é o nosso interesse aqui na Stocks. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre como a gente pode te ajudar, preenche o primeiro formulário aqui na descrição, que eu vou pessoalmente entrar em contato com você ou então alguém da minha equipe, e a gente vai marcar uma reunião, bater um papo, entender melhor a sua demanda, como que a gente pode te ajudar e te apresentar também a nossa filosofia de investimentos, a nossa metodologia de trabalho e te mostrar como que a gente atua nesse modelo 3.0 do mercado financeiro. Não tem conflito de interesses, não tem comissões, não tem taxas escondidas, nem nada do tipo. Você sabe exatamente o tanto que você está remunerando a gente e o tanto que está voltando de cashback para você também em função dessas comissões que iriam para o bolso de um assessor de investimentos, mas a CVM proíbe a gente de receber. Então é um modelo 100% transparente, saudável e o melhor para o cliente pensando no longo prazo. O segundo ativo que eu gostaria de falar então é o Tesouro IPCA, que é um ativo que você empresta o seu dinheiro para o governo em troca de juros. E essa rentabilidade ela vai ser corrigida pela inflação ao longo do tempo e você, se segurar até o vencimento, tem a garantia que você recebe uma taxa fixa acima da inflação, um ganho real que a gente chama, né? Um ganho acima da inflação. Ou seja, quando você compra esse título, você, no momento que a gente está gravando esse vídeo, está lá IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Quanto maior a taxa, melhor é para você pensando no longo prazo, porque são taxas de fato muito boas, né? Quando a gente estava com o IPCA mais 6 lá atrás, a gente falava que era para comprar porque já era uma taxa muito boa, e na hora que a gente chega IPCA mais 7,5 no Tesouro, cara, é uma taxa muito boa com um risco relativamente controlado que faz sentido a gente posicionar
o nosso dinheiro. Qual que é o grande risco de você comprar essa classe de ativo agora? É o mesmo risco que eu já falei em vários dos últimos vídeos aqui no canal, que é o risco fiscal. Se o governo continuar gastando o que ele está gastando, provavelmente a taxa vai continuar subindo e no curto prazo esse título vai se desvalorizar. Mas para você que quer segurar até o vencimento, todo mês comprar um pouquinho do Tesouro IPCA faz muito sentido, porque as taxas estão muito boas para você segurar até o vencimento. Se você não tem nada ainda e quer colocar uma bolada logo de uma vez, eu acho que faz sentido ir com calma. Nunca compre tudo de uma vez, porque pode ser que no mês seguinte a taxa esteja ainda maior, você poderia comprar um pouco mais a uma taxa maior. Então, vai aos poucos, mas esteja posicionado em Tesouro IPCA. Por quê? Primeiro, que no longo prazo faz muito sentido na sua carteira. Segundo, que a gente está num momento histórico muito bom para fazer essa compra e, eventualmente, se o cenário melhora lá na frente, a gente consegue ter ganhos muito legais de marcação a mercado e você pode fazer isso de duas formas. Tanto através do Tesouro Direto de fato, que você entra lá, escolhe o título, o vencimento, a data lá de vencimento e compra, ou então você pode comprar, por exemplo, um ETF, como, por exemplo, o IMA-B11. É um ETF que compra todos os vencimentos do Tesouro IPCA dentro de um único ativo. Então ele vai replicar o índice de mercado Ambima, que é o IMA, das Bs, né, das NTN-Bs, que é o nome formal do Tesouro IPCA. Antes deles reformularem e deixarem um pouco mais acessível para a população, o Tesouro IPCA chamava NTN-B, Nota do Tesouro Nacional Série B. Então, com esse único ETF, você não precisa se preocupar em escolher o IPCA 2029, IPCA 2035. Você compra um ativo que vai ter todos os vencimentos lá dentro. Então, você reduz o risco específico de cada vencimento e ainda tem várias outras vantagens além da diversificação. Você tem, por exemplo, uma vantagem tributária, porque diferente dos fundos de investimento que tem como cotas, o ETF não tem como cotas, e se você não vender o ETF durante 30 anos, por exemplo, você fica 30 anos sem pagar imposto, porque os vencimentos do Tesouro IPCA, imagina, você comprou o Tesouro IPCA 2029, chegou no vencimento, paga imposto. Comprou 2035, chegou no vencimento, paga imposto. Você vai sempre pagando imposto que poderia estar rendendo juros sobre juros. No ETF, esses vencimentos, esses juros semestrais, eles não têm a cobrança do imposto, eles são automaticamente reinvestidos e você só paga na hora da venda. E mais, se você vender depois de 2 meses, por exemplo, no Tesouro você pagaria 22,5% de imposto. No ETF você só paga 15%. Então tem várias vantagens tributárias, tem várias outras vantagens. Já fiz vídeo aqui no canal falando deste ativo também, mas o ponto aqui é Tesouro IPCA. Exponha o seu patrimônio à inflação. Proteja o seu dinheiro da inflação aqui no Brasil, tanto da desvalorização do real aqui no Brasil, quanto também a desvalorização do real em relação a outras moedas, dolarizando, igual a gente falou no primeiro ativo desse vídeo. O terceiro investimento que eu separei pra gente finalizar esse vídeo é renda fixa pós-fixada. Seja um Tesouro Selic, seja um CDB, uma LCI, uma LCA, que renda algum percentual do CDI. Por quê? Porque a gente tá com uma Selic altíssima, galera. A gente tá com uma Selic que vai chegar a 14,25% provavelmente nas próximas 2 reuniões do Copom. Tava 11,25%, chegou a ata do Copom e eles falaram, cara, a gente vai aumentar 1% para 12,25%, que é o que tá hoje, e provavelmente nas próximas 2 reuniões a gente vai aumentar mais 1% em cada uma delas, chegando a 14,25%. Ou seja, no curto prazo, a Selic está rendendo muito bem, então a gente precisa ter algum investimento para a gente ser rentista nesse caso também, né? Usufruir dessa Selic elevada, ganhar muito dinheiro no curto prazo, mas dentro de uma composição da carteira. Por quê? Da mesma forma que comprar Selic agora é um bom investimento, comprar IPCA também é um bom investimento. Comprar bolsa que está barata também é um bom investimento. E por aí vai. Então a gente tem que pensar em diversificação e composição de portfólio, porque às vezes um desses investimentos vai performar mal, mas outro vai performar muito bem no ano. Então a gente ter ali uma relação muito equilibrada entre esses ativos é o que vai fazer a gente ter perenidade nos investimentos no longo prazo. Então, além de ter uma rentabilidade muito alta no curto prazo por conta da Selic elevada, os investimentos pós-fixados, eles não têm correlação com nenhuma outra classe de ativo da carteira. Então, se a gente começa a falar um pouco mais técnico aqui, se a gente começa a analisar a volatilidade da carteira, o desvio padrão, pelo fato da renda fixa pós-fixada não ter volatilidade, não ter desvio padrão, o que acontece? Ela amortece o risco da carteira. Então a gente reduz o risco da carteira sem necessariamente reduzir o retorno esperado. E essa é a grande maravilha dessa classe de ativo. A gente reduz o risco sem reduzir o retorno esperado de longo prazo. E aqui a regrinha de bolso é, se você está investindo pensando no curto prazo, em até 2 anos, vale a pena muitas vezes ir nos ativos isentos, LCIs e LCAs principalmente, porque eles não têm a cobrança de imposto de renda. Então,
mesmo tendo uma LCI, por exemplo, a 96, 97, 98% do CDI, que parece à primeira vista pior do que um CDB de 115, 114, nesse caso, a LCI, quando você desconta o imposto do CDB, a rentabilidade líquida da LCI fica maior, porque não tem a cobrança do imposto de renda. Então, no curto prazo, eu gosto muito dos isentos e no longo prazo começa a fazer um pouco mais de sentido os CDBs, por exemplo, e os ativos que tenham essa cobrança do imposto de renda, mas que tenham também uma rentabilidade maior. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco a situação para você. Se você quiser a nossa ajuda aqui na Stocos para montar sua carteira de investimentos, acompanhar ao longo do tempo, te ajudar ali em todo o planejamento financeiro, tributário, sucessório da sua vida, planejamento de aposentadoria e acompanhar também os investimentos para você entender naquele mês específico aonde você vai colocar o seu aporte, clica aqui no primeiro link da descrição, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Beleza? Tamo junto e até a próxima.